Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor está aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus, ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda a glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é digno, Deus é fiel. Que nós venha diminuir, que Ele venha crescer em nome do Senhor Jesus, porque Ele conhece as nossas estruturas, a nossa necessidade, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Deus é fiel, né, meus irmãos? Vamos entrar aí com muita alegria no coração. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo no canal. Mais uma vez, com muita alegria no coração. Entre deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Estamos juntinhos, na mesma fé, na mesma concordância. Eu acredito que sim, porque Deus vai operar no coração daqueles que creem, que acreditam. Deus não vai fazer nada na nossa vida se nós não permitir, pedir para Ele fazer, determinar e ficar aqui em comunhão com Ele, crer, acreditar. Ele quer encontrar fé nos nossos corações para operar por ex maravilha, como Ele operou no passado. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou, em nome de Jesus. Glória a Deus. E já orei pelas suas petições, suas orações, já apresentei o Senhor, já convidei o Senhor como nosso convidado especial, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já está no controle de tudo. Estou aqui, humildemente aqui, todo o coração, para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é vida e eficaz aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E nós vamos hoje para Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 4. E o refrão da palavra fala assim: a arma que Jesus usou para vencer o diabo. Olha aí, nós precisamos ter essa arma, né, meus irmãos? Para nós nos proteger dessa potestade do inimigo, dessas aflições do mundo, das contendas, das desavenças, dessas coisas que vêm aí que não é pela mão do Senhor, mas que o inimigo tenta nos apresentar. E o Senhor está trazendo a palavra hoje aqui, falando para os meus irmãos, ao coração dos meus irmãos. Olha aí o refrão: a arma que Jesus usou para vencer o diabo. Nós precisamos dessa arma, né, meus irmãos? Vamos aprender aqui com o Senhor Jesus. Ele está trazendo a palavra para nos ensinar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos para Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 4. E o versículo 1 vai falar assim: amém, glória a Deus, santo é o Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se fornecem em pão. 4. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha aí, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É forte, hein? Olha como é que a palavra de Deus é forte nas nossas vidas, meus irmãos. A palavra é bem curtinha, mas bem eficaz, em nome do Senhor Jesus. Vamos prestar atenção. A arma que Jesus usou para vencer o diabo foi a palavra de Deus. As 3 citações bíblicas que Jesus usou para vencer o tentador foram extraídas do livro de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus desferiu 3 golpes no inimigo, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, em Efésios capítulo 6, versículo 17, que está escrito. É forte, hein, meus irmãos? A palavra de Deus, olha, é a nossa proteção, a nossa arma.
Olha aí o que é que o Senhor manda todos os dias para conosco. Ele sabe que nós precisamos, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos continuar para nós entender. Dentre as peças que compõem a armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e é a nossa arma de ataque contra o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11 até o 17. Glória a Deus, aleluia. Forte, hein? Deuteronômio capítulo 32, versículo 41. O Senhor mesmo diz, se eu fazia a minha espada reluzente e travar no juízo, a minha mão farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor sagrado afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Olha que forte a palavra, né, meus irmãos? Forte, hein? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 16, o apóstolo João escreve que da boca de Jesus Cristo saiu uma aguda espada de dois fios. Olha, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para vencer o diabo. Nós também devemos usar a palavra de Deus para vencer o maligno, pois em 1 João capítulo 2, versículo 14, João escreve para os jovens, dizendo: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia! Olha aí, a palavra de Deus está em nós, a palavra de Deus está aqui, a palavra de Deus está aqui. O Senhor está exortando para conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Grande é o Senhor, a palavra de Deus está em nós. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus está em nós, e já venceste o maligno. Em Salmo 149, versículo 6, o salmista escreve dizendo: estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e é espada de dois fios nas suas mãos. Olha aí, os altos louvores na garganta, na nossa garganta, a espada de dois fios. Olha que importância tem um louvor. Quando a serva fala que o Senhor opera na palavra, na oração e no louvor, Ele opera, meus irmãos. Na nossa garganta, a espada de dois gumes. Olha aí, quando nós começamos a louvar. Glória a Deus, todos os males se espantam. É um ditado, né, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos entender mais um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Glória a Deus, aleluia. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo
os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativos todos em entendimento à obediência de Cristo. Aleluia, glória. Meus irmãos, entendeu esse aqui? Eu vou ler mais uma vez. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A Bíblia afirma que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas destruidor, os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativos todos levando os cativos todo entendimento à obediência de Cristo. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor é forte a palavra, né, meus irmãos? Só Deus é Deus, Ele é soberano, meus irmãos. Aleluia. Eu fico impactada com a palavra do Senhor. Vamos para a conclusão, a palavra bem curtinha, mas bem eficaz. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabalável. Efésios capítulo 6, versículo 13. Mais uma vez a conclusão é o resumo da palavra. Glória a Deus. Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos resistir no dia mau e depois de termos vencido tudo, permanecer inabalável. Permanece inabalável. Forte, hein? Até aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos permanecer na armadura de Deus. Foi essa armadura que o Senhor venceu o diabo. 40 dias no deserto, jejuando de dia e de noite. Forte. Ele sentiu fome. E o diabo veio tentar ele. Mas ele desferiu com a palavra forte. Que o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra, porque ele fala, se tu é filho de Deus, fala para essas pedras transformar em pão para ti. E Jesus falou para o diabo, o homem, ele vive pela palavra de Deus. A palavra de Deus é pão, é alimento. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. E Ele mandou para você a palavra, para mim e para você. Porque é a palavra que edifica, que dá vida, que dá inteligência, sabedoria, que nós nunca pode se enganar com outras coisas. Porque nós estamos aqui e entendemos a voz de Deus. A palavra de Deus fala que a ovelha ouve a voz do Senhor, conhece a voz do Senhor. A ovelha somos nós. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e entender o que o Senhor está falando conosco. Amém? Meus irmãos, entendeu? Eu faço um convite em cima desta palavra para aqueles que ainda não confessou Jesus como o seu único suficiente Salvador. Pastora, por que todas as vezes você tem que falar? Eu tenho que falar porque meu ministério é de cura e libertação. Então, se eu falei a palavra, se eu ministrei a palavra aqui no canal, ao coração dos meus irmãos, eu tenho que fazer o convite. Glória a Deus, aleluia. Então, se você não confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você quer confessar? E você vai ali no cantinho e você fala, Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração. Eu entendi a palavra e eu confesso o Senhor com a minha boca como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. E salva-me, minha casa e minha família. E o Senhor Ele vai fazer festa no céu porque o filho confessou o Pai. Aleluia, olha como nós somos importantes para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E você fale da sua palavra à sua família. O Senhor vai te direcionar, vai tirar esse fardo pesado, o Espírito Santo vai te abraçar e você vai sentir coisas boas, maravilhosas.
Glória a Deus, aleluia. E o convite é para você que saiu da presença do Senhor também. Volta, filho, volta. Às vezes você saiu por alguma coisa que te machucou, que te magoou, que você não entendeu. Mas não vamos olhar para essas coisas, vamos olhar para Jesus, vamos olhar. Ele é o Salvador, Ele é o Criador. O Senhor, o Criador do céu e da terra, enviou seu Filho amado a nós. E Ele sofreu naquela cruz por amor a nós. E o que nós devemos fazer? Ter gratidão, confessar a Ele, se arrepender, vir para Ele. Aleluia! Toda honra e toda glória é dada para Ele. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Deus te abençoe. Que Deus te dê sabedoria nessa palavra, inteligência, e que Ele venha proteger você, sua casa e sua família, seu ministério. Deus seja louvado pela mim e pela sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Se você me abençoar, Jesus vai te abençoar 100 vezes mais. Glória a Deus. Deus abençoe.